O reino de Deus não é dividido. Sabe por quê? Porque todos nesse reino trabalham para um só propósito: levar ao conhecimento do Evangelho para o mundo. Todos nesse reino estão subjugados a um só Senhor, Jesus Cristo, a cabeça. Todos nesse reino estão dentro da mesma comunhão, a comunhão da fé em Jesus, pelo Espírito Santo que está em nós, nos guiando. Porque todos nesse reino estão dentro da mesma instrução, a doutrina de Cristo. Sabe por que o reino de Deus não é dividido? Porque todos estão dentro da mesma esperança. Todos foram alcançados com a única forma de salvação, pela fé em Jesus Cristo. Logo, todos que estão nesse reino estão dentro da comunhão. A comunhão é em Cristo, é na fé, é na esperança, é na direção, em Cristo. Por isso que o reino de Deus não é dividido. Mas o reino das trevas é dividido. Por quê? Cada um segue um caminho paralelo do outro. Cada um vive uma doutrina relativa da outra. Cada um vive sua vida de Deus, seu caminho de Deus, que o outro vive. O reino das trevas é dividido porque existem uma grande confusão nesse reino. Uma grande manipulação nesse reino, onde cada um estabelece os seus meios de vida com Deus, sua verdade de Deus. O reino de Deus, todos estão na única verdade que é Cristo. O reino de Deus, todos estão dentro do mesmo caminho, vivendo na mesma esperança, alcançado pela mesma graça. Aleluias! O reino de Deus não há divisão, porque todos estão ligados ao corpo. Todos, como membros, formam o corpo, ligado à cabeça. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Sabe por que o reino de Deus não é dividido? Porque todos estão no vínculo da paz, edificado na fé, num só alicerce, que é Cristo. Todos estão guiados pela mesma direção, que é Cristo, a sua palavra. Não há divergência no reino de Deus, irmão. Só há divergência no reino de Deus quem não se submete à verdade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu, com a minha fé em Cristo, servindo e guiado por Cristo. Outro irmão que diz que está em Cristo também, seguindo e guiado por Cristo. A gente tem uma divergência de entendimento. Podemos ter? Pode, claro, sim. Isso é normal. Agora, só que tanto eu como ele, vamos para a palavra. Vamos para a direção da nossa vida de fé em Deus, que é Cristo. Todos nós vamos ter que abrir mão do nosso achismo, da nossa verdade relativa e exclusiva. Todos nós vamos ter que abrir mão do nosso eu. Eu acho assim, eu penso assim. Porque quem está em Cristo tem que viver subjugado, principiado, dirigido a Cristo. A regra da nossa fé é Cristo, é a palavra, é o que ele ensinou, é a doutrina. Então, se eu estou divergindo dentro de um entendimento com meu irmão na fé, então eu vou chamar meu irmão na fé para a gente ir a Cristo. Para Cristo nos tirar a dúvida, iluminar o nosso entendimento, porque ele é a luz, ele é a verdade. Então, por isso que o reino de Deus não há divisão. Há uma divergência? Há. Mas quando a gente tem uma divergência, a gente vai para a palavra, vai para Cristo. E Cristo nos tira a divergência, nos tira a dúvida, nos ilumina, nos esclarece. E tanto eu como ele, todos os que estão em Cristo, vai se submeter a Cristo, a palavra. Vocês estão entendendo? Agora, esse reino
das trevas, o sistema religioso, há divergência e há conflito, separação e uma grande bagunça. Porque cada um se denomina a verdade. Cada um vive o seu princípio relativo. Cada um tem a sua doutrina exclusiva. Cada um está guiado pelo seu líder religioso. Por isso que não há, meu irmão. Não há comunhão no sistema religioso. Porque é um reino dividido, é o reino das trevas. O sistema religioso são diversas vertentes doutrinárias. O cristão, o reino de Deus é uma só doutrina. O reino de Deus é uma só fé. O reino de Deus é um só Senhor. O reino de Deus é um só Espírito que opera em todos nós, nos mantendo nessa comunhão, nos guiando. E esse Espírito, no reino de Deus que opera em nós, ele nos guia subjugado ao senhorio de Cristo. Por isso que não há divergência, não há separação, não há divisão. A divisão está no reino das trevas. Esse sistema religioso com diversas denominações religiosas que se denominam de Deus. O povo de Deus, ele vive a unidade da fé. O povo de Deus, ele vive subjugado ao senhorio de Cristo, não de autoridade espiritual de nenhuma instituição religiosa. O reino de Deus, o povo que está no reino de Deus, vive com a sua vida guiada por Cristo, o caminho, o guia, o pastor da nossa alma, a quem nós vamos estar submetido a Ele, guiado por Ele, é Jesus. No reino das trevas, do sistema religioso, há uma grande divergência, conflito e separação, porque o fulano da denominação A vai seguir o pastor da denominação A. O fulano do sistema religioso B vai seguir o seu líder do sistema religioso B. Se esse povo tivesse subjugado a Cristo, não havia separação. Por isso que em Cristo, todos nós, independente da cor, da raça, da religião, somos um só povo, formando um só corpo, que é a Igreja de Cristo. Então, quando você se denomina cristão por meio de uma religião, você está no reino das trevas, você está dividido. Porque se você diz que é de Deus por meio da religião evangélica, logo, dentro do sistema religioso evangélico, tem muitas divisões, cada uma se denominando a verdade de Deus. Cada um se denominando o povo de Deus. Há uma grande confusão, há um grande conflito e separação no sistema religioso evangélico. Irmãos, é uma bagunça tão grande dentro desse sistema religioso que não existe em outro sistema. Há uma divisão tão banalizada, tão grande dentro do sistema religioso evangélico, que não existe dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, dentro dos mormons. Não existe uma divisão, uma separação, um conflito de relatividade tão grande como existe no sistema religioso evangélico. Só essa denominação, a Assembleia que diz que é de Deus, meus irmãos, é a igreja no sistema religioso evangélico que mais se divide. É a Assembleia de Deus não sei de quê, a Assembleia de Deus dali, a Assembleia de Deus daqui, a Assembleia de Deus disso, a Assembleia de Deus daquilo. Há uma grande confusão, irmão. Sai daí, irmão. O reino de Deus, ele tem a luz para esclarecer. Quem está no reino de Deus não vive em confusão, não vive em dúvida, nem vive na incerteza, vive firmado, guiado, alicerçado no único fundamento da fé, no único caminho que todos que estamos em Cristo devemos estar submetidos e seguidos, que é Cristo. Então, o reino de Deus não tem divisão. Quando tem alguma divisão, alguém está fora da verdade. Então, é preciso ir para a verdade, para ter a conciliação, o esclarecimento e o conhecimento da verdade, para que todos estejam submetidos à verdade.